de iniciarmos a nossa classificação, vamos lembrar o que é uma oração coordenada. Nós estudamos que as orações coordenadas, elas são independentes entre si. Ou seja, são orações que podem ser separadas dentro da sua frase. Como assim? Da seguinte forma, eu tenho uma oração. Eu comprei o livro. Eu tenho uma segunda oração. Eu comprei a borracha. Quando eu falo eu comprei o livro, todo mundo entendeu. Quando eu falo eu comprei a borracha, todo mundo também entendeu. São duas frases separadas e eu posso juntá-las, uni-las. Neste processo da união dessas frases, e como elas são independentes, ou seja, uma não depende da outra para ter sentido, então quando eu faço esta junção, eu coloco uma conjunção que vai uni-las. Esta conjunção é que é responsável pela sua classificação. Se eu falo eu comprei o livro e comprei a borracha, eu tenho aí a conjunção e, que é uma conjunção determinante aditiva. Lembrando que conjunção é aquela palavrinha responsável por unir orações ou palavras de mesmo valor sintático. Substantivo com substantivo, verbo com verbo, adjetivo com adjetivo, e o que nós estamos estudando neste momento, ligando as orações, tá? Então, o que a gente não pode esquecer que oração coordenada são orações independentes entre si e que no seu processo de criação, de formação, nós colocamos as conjunções, porque estamos trabalhando as orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que têm a conjunção. Vamos para a nossa primeira oração. As orações coordenadas aditivas estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de acréscimo, adição. Exemplo: adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Como vocês viram no exemplo, adoro cinemas e sempre vejo filmes de arte. O que nós temos ali? Duas orações, uma completando o sentido da outra. E assim a gente segue o modelo para todas as outras. Assim seguem todas as outras, porque nas orações coordenadas, o modelo tem que ser sempre o mesmo de independência entre as orações. Se esses modelos seguirem formatos diferentes, não serão orações coordenadas e poderão ser orações subordinadas. Então, o que não pode ser esquecido jamais é que as orações coordenadas são independentes. Como assim independente? Uma não depende da outra para existir. Isso é que vai ser igual para todas as outras. As orações coordenadas adversativas estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de oposição, contraste, compensação ou ressalva. Por exemplo, gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Qual é a ideia? Gostaria de viajar este ano. Por que ele não vai viajar? Porque ele não tem dinheiro. Então, mas não tenho dinheiro está contrapondo a vontade dele de viajar. Gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Ou seja, se ele tivesse dinheiro, ele iria viajar. Como ele não tem, ele não vai viajar. Então, a segunda oração contradiz a primeira. Na oração adversativa, vocês têm que entender que o que completa a segunda oração é totalmente oposto ao que está lá na primeira. Então é uma se contrapondo à outra. Simples, como vocês viram no exemplo.
As orações coordenadas alternativas expressam fatos ou conceitos que se excluem ou se alternam. Exemplo: vou ao cinema ou vou dormir mais cedo. Por que elas são alternativas? Porque ou a pessoa vai ao cinema ou ela vai dormir mais cedo. Não tem como ela fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós poderíamos pensar assim: bom, ela pode ir ao cinema às 14 horas, chegar em casa e dormir cedo. Mas não é isso que o exemplo está querendo dizer. Ela tem duas opções, duas alternativas no que fazer. Ou ela vai escolher uma, ou ela vai escolher a outra. Por isso que é alternativa. Nas orações alternativas, o próprio nome já deixa claro o que ele está querendo dizer. Você vai ter que escolher entre uma ação e entre a outra ação. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher entre uma e outra. As orações coordenadas conclusivas exprimem uma ideia de conclusão ou consequência lógica em relação a um fato expresso na oração anterior. Exemplo: estou com febre, por isso não vou ao clube hoje. Qual é a consequência lógica? Se ele tem que ir ao clube hoje e ele está com febre, o pensamento lógico é que ele não vá ao clube, porque uma pessoa doente tem que ficar em casa. Ela sai somente para ir ao hospital. Na conclusiva, você segue um pensamento lógico, evidente, um pensamento que tem a sua conclusão óbvia. Você não pode simplesmente dar para a conclusiva a mesma explicação que você daria lá na oração coordenada explicativa. A explicativa, sim, vai explicar, porque existem várias formas de explicar ou de determinar algo. Agora, um pensamento lógico, não. Por exemplo, penso, logo existo. Ora, se você pensa, qual é o pensamento lógico disso? Que você existe, tá? As orações coordenadas explicativas explicam o motivo da declaração feita na oração anterior. Exemplo: não demore, porque sua mãe vai ficar preocupada. Esta segunda parte, porque sua mãe vai ficar preocupada, é a segunda oração que dá a explicação lá da primeira, não demore. Então ele está explicando, justificando por que a pessoa não pode demorar. E aí, nessa segunda parte, porque sua mãe vai ficar preocupada, pode ser qualquer tipo de explicação. Pode ser simplesmente não demore, porque eu tenho um compromisso. Pode ser não demore, porque a sessão do cinema vai começar. Ou seja, as minhas explicações podem ser inúmeras. Vai depender do contexto da minha oração. Na explicativa, você vai colocar como argumento da sua explicação aquilo que é de acordo com o contexto, com aquilo que tem a ver com o assunto. Ó, não demore, porque sua mãe vai ficar preocupada. Mas poderia ser, não demore, porque seu pai vai ficar preocupado, não demore, porque eu vou ficar preocupado, não demore e por aí vai. São várias explicações, tá? Então, turma, chegamos ao final das nossas orações coordenadas sindéticas, cada uma com a sua classificação, cada uma com o seu significado, a sua função dentro da frase e de acordo principalmente com aquilo que a gente quer dizer. Muitas das vezes as pessoas não conseguem interpretar um texto por não entender a relação que as conjunções têm dentro da frase e os seus significados. Tomem muito cuidado, não fiquem preocupados em decorar a conjunção, e sim em entender os seus significados e quando elas são utilizadas. E lembre-se que quanto mais eu leio, melhor eu conheço as palavras, a sua forma de escrita e os seus significados para poder utilizá-las dentro do meu texto, dentro do meu dia a dia e levarei para a vida. Se cuidem, tá? Fiquem em casa.